Pessoal, então vamos falar de Machado de Assis, tá, pessoal? Aquele que é considerado por nós, né? Por nós, eu me coloco aí na suma aí dos professores de literatura de forma meio generalizada, mas enfim, em senso comum, né, para os professores de literatura, o Machado de Assis é considerado o maior escritor de todos os tempos. E eu sou, acho que como observador nesse aspecto aí, embora me considere um progressista em muitos pontos, mas vou ter que concordar que, para mim, em termos de obra completa, o Machado de Assis, como escritor, é o maior e mais importante de todos os tempos, tá? Machado de Assis que participou de uma polêmica há pouco tempo atrás, né? Uma universidade acabou usando o Machado de Assis como uma propaganda e o Machado de Assis aparecia completamente negro, tá? E de fato o Machado de Assis era, né? Não digo que ele era completamente negro porque a gente não tem fotos coloridas dele, né? Mas, por exemplo, essa foto que eu escolhi colocar dele, que não é uma foto muito comum de se botar, né? Mas eu escolhi justamente porque assinala, né, a pele dele mais escura, né? Uma pele mulata, né? Ele era um mulato quase para negro, certo? E isso foi uma coisa que ele sempre fez questão de esconder, tá? Inclusive há indícios aí de que para a foto oficial que ele tirou dele, aquela foto mais reta, ele teria pedido para dar uma claridade na foto, né? Para ele parecer mais branco, né? E foi uma coisa que ele nunca falou de si, né? Embora em alguns contos, algumas crônicas ele tenha falado sobre a questão dos escravos, né? Etc. Ele nunca falou de si como um negro, né? Nunca se colocou no lugar de negro, né? Então isso foi uma coisa que geralmente o pessoal mais conservador usa, né, para se justificar. Ah, Machado nem se importava com cor e tal. Talvez o Machado seja fruto de um tempo onde o racismo não era só estrutural, né? Ele era explícito, né? Ele era abertamente defendido pelas pessoas, inclusive justificado por algumas alas científicas, certo? Mas de qualquer forma, né, pessoal, a vida do Machado foi uma vida não só sofrida por isso, mas também porque ele era muito pobre, né, gente? Ele trabalhou muito cedo, né, tendo que vender doces para a madrasta dele. Ele perdeu mãe, pai, né? Não me lembro com quantos anos, mas uma vida meio difícil assim na infância. Ele era, além de tudo, ele era gago, né? Tinha problema com gagueira. E ele era epilético também, né, pessoal? Ele sofreu muitas crises de epiléticas fortíssimas, assim, ó, a ponto de quase morrer, né? Diz que uma crise ali de 79, 1879, ele quase faleceu mesmo, e o que se contava é que ele tinha muita vergonha quando ele acordava, né, das crises epiléticas, perguntando se alguém tinha visto aquilo, etc. Né? Mas enfim, foi uma vida bastante sofrida, inclusive, né, é costume a gente ouvir a expressão de que Machado de Assis é um milagre literário, né, porque parece que ele desafiou tudo, todo o seu contexto, né, para se tornar um mito, né, um escritor, né, genial, assim, embora algumas pessoas discordem, né, por exemplo, Guimarães Rosa, que é para mim é o meu segundo, terceiro escritor favorito, né, eu gosto muito de Machado, Clarice e Guimarães, pelo menos na prosa, né, embora na poesia eu tenha outros gostos. Mas Guimarães Rosa odiava Machado de Assis, achava egoísta, um romance meio de tese de comprovação do egoísmo humano, assim, tá. Então não era a vibe do Guimarães Rosa, por exemplo. Né? Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a obra dele, tá, gente? Eu vou primeiro falar sobre as duas fases de Machado de Assis. Em outro vídeo a gente vai trabalhar com alguns romances importantes, tipo Dom Casmurro, Brás Cubas, etc. Então a primeira fase de Machado de Assis é uma fase que a gente considera romântica, né? O Machado de Assis era uma espécie de prolongamento, de extensão do José de Alencar urbano, né? As obras do Machado de Assis são muito são piores, tá? Com todo respeito, mas são piores, inclusive, que do Alencar urbano, tá? Essa é uma fase muito romântica, ainda muito idealizada e tal, né? Eu botei 4 romances importantes dessa primeira fase: Ressurreição, A Mão e a Lua, Helene e a Garcia, tá? Que são romances tipicamente urbanos e românticos, tá? Por que românticos? Porque a gente ainda vê
um esquematismo psicológico muito forte, né, lá romantismo, né, um maniqueísmo moral, personagens esquemáticos, né, ou bem ou mal, hiperidealizados, né, casando-se, casando-se no sentido, cuidado, casando com os instintos puros da natureza, né, e tal. Então eles não eram movidos ainda por egoísmo, por sacanagem, que a segunda fase do Machado vai ter. Tá? Um conformismo com os valores morais e sociais, né? O Machado de Assis não traz a tônica, né, da corrupção, do adultério, né? Quando há algum pressentimento, né, de algum certo mal-estar, esse mal-estar geralmente é resolvido, né? Por exemplo, em Helena, né, a gente tem, por exemplo, a história, né, linda, né, de um casal, só que eles, num primeiro momento, eles acham que são irmãos, né? Eles se descobrem ali e tal, morre o pai do fulano, que eu não vou lembrar de nome, e a Helena aparece como uma suposta irmã, né, por parte de pai ali dele. E aí eles se apaixonam, mas a barreira do incesto não permite que eles deem continuidade naquilo, né? Ele até tenta conseguir para Helena se casar e tal, mas no final eles acabam descobrindo que a Helena não era filho daquele rapaz, que na verdade eles não são irmãos, e aí eles podem viver felizes para sempre, tá? E uma linguagem carregada de lugares comuns, clichês, né, adjetivações, né, descrições idealizadas, hiper idealizadas, típica do romantismo, né? Eu até trouxe aqui um trechinho de Helena, tá? Para fazer uma questão já, tá? Então, olha só, a impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera a má vontade com que a tia recebera a notícia do reconhecimento de Helena. E, então Estácio é o tal do irmão da Helena aí. E não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim ordenava, levado por sentimentos de equidade ou impulso da natureza, ele aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço. Não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada à consideração de ordem inferior, e a elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se delas. Quanto à camada social a qual pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso, certo de que eles saberiam levantar a filha até a classe a que ela ia subir. Então, olha que homem irreparável, né? Então ele tá nada, vou ter que repartir herança, não tem problema, ela é da minha família, ela é de uma família mais pobre, não vai dar nada, ela já vai erguer-se até a classe a qual ela merece, tal. Então a resposta, inclusive, era a letra A, né? A idealização do caráter do protagonista, típico do maniqueísmo moral que compunha a psicologia dos personagens, tá? Só que isso tudo vai mudar drasticamente a partir dos anos 80, né? A gente não sabe exatamente o que faz o Machado de Assis dar uma reviravolta tão grande na sua obra. São muitas hipóteses. Tem gente que diz que e as hipóteses não são excludentes, tá? Mas tem gente que diz que ele escreveu alguns romances românticos para meio que preparar o seu terreno, né? A catar o gosto popular, de certa forma. Tem também a hipótese que pode se somar a essa primeira, de que ele, para ascender, ele precisava agradar o Alencar, e um Brás Cubas nunca agradaria o Alencar, né? Porque ele era muito braço direito do Alencar, tá? Pelo menos no início da carreira dele ali. Inclusive, há boatos que o filho do Alencar era filho do Machado, né? O Mário de Alencar era igual ao Machado. E isso teria inspirado, inclusive, Dom Casmurro. Né? Tem gente que também diz que ele teve uma crise muito forte de epilepsia na qual ele quase morreu, ele ficou dias na cama, né? Inclusive, Brás Cubas foi escrito inicialmente pela mão da sua esposa, da Carolina, né? Ele estava da cama meio que ditando assim para ela o que ele escreveria, né, e tal. E essa doença, essa proximidade com a morte levaram ele a uma certa decepção, um certo cinismo, um certo sarcasmo, principalmente porque ele não teria recebido muitas visitas, né, que ele esperava. Embora o Machado era terminou a sua vida muito desejado, né, muito com um grupo, né, de pessoas muito importante em sua volta. O Machado de Assis, para quem não sabe, é o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Tá? Então, o próprio velório, né, do Machado de Assis foi acompanhado por milhares de pessoas. Mas talvez nessa época, aí, nos anos 70, ele não fosse tão reconhecido, embora já fosse reconhecido. Tá? Vocês imaginem que o Machado,
antes de escrever os seus grandes livros, aí, Brás Cubas, Quincas Borba, já era considerado o segundo maior escritor brasileiro, ao lado de Alencar. O Alencar era o grande escritor, Machado vinha, né, à sua direita. Né? Enfim, tá? Então, quais são os principais romances que compõem, né, pessoal, essa fase que a gente chama de realista? Por que eu botei realista entre aspas? Não é bem um realismo europeu, né? A gente tem, por exemplo, que realismo é esse, né? Que Brás Cubas, por exemplo, é um narrador morto, né? Um morto narrador, né? Um cara que faleceu e agora, depois de morto, decidiu contar a sua história. Não é muito realista isso, né? Em Dom Casmurro a gente tem um psicopata, né? Que é o Bentinho, né? Um ciumento né, sociopata praticamente, né, exacerbado, né, e ele é um narrador da história, né, então é uma narrativa nada confiável, né, nada impessoal, como gostaria o realismo tradicional. Então não é um realismo muito clássico, a gente chama de realismo machadiano, tá? Então, Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memorial de Aires, tá? Esses 5 romances aí são fundamentais. Quem for fazer qualquer prova tem que conhecer esses 5 romances, tá? Eu diria mais, assim, os 4 primeiros, tá? O Memorial de Aires é o Machado mais velho, quase morrendo, assim, um pouco mais melancólico, mas é igualmente bonito, mas ele não é tão satírico quanto os demais. Quais são as características dessa segunda fase aí? Bom, agora sim, ele vem com tudo, problematiza valores sociais, valores morais, fala da sacanagem, do egoísmo, do adultério, né? Enfim, da escala pelo poder, etc. Agora o Machado joga a famosa cacaca no ventilador. Né, tá a fim de problematizar tudo. Inclusive as pessoas liam Machado achando que era comédia, né? Porque ele falava tanta da podridão humana que as pessoas diziam, ele tá brincando, tá brincando, vai nessa, tá? Muita ironia, né? O Machado é o rei da ironia e ele até faz uma espécie de fórmula para explicar o que seria ironia lá em Brás Cubas, né? O Brás Cubas diz que vai escrever o livro com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Né? E de certa forma isso é a fórmula da ironia, né? A pena, né? A caneta, vou pegar uma caneta aqui, a caneta aqui, ó, é da galhofa por fora, da risada, mas a tinta, essa partezinha preta aqui, ó, é a melancolia, a tristeza. Né? Então toda a ironia, né, por trás da sua risada, há um pouco de decepção, há um pouco de pessimismo, há um pouco de frustração. Né? Então, por exemplo, vamos pegar a frase, uma frase famosa, né, de Brás Cubas. Marcela amou-me durante 11 meses e 15 contos de réis. Olha que frase. Marcela me amou durante 11 meses e 15 contos de réis. Vamos traduzir essa frase. Marcela me amou enquanto eu tinha dinheiro. Vamos traduzir mais ainda. Marcela não me amou, Marcela queria meu dinheiro. Né? Veja, a ironia serve como uma espécie de neutralidade ao sofrimento. Ele poderia romanticamente dizer, meu Deus, ela não me amou, ela queria meu dinheiro. Só que ele usa uma ironia para bloquear o afeto. Né? E parece que a auto-ironia é uma forma da gente não chegar à dor, né? Não chegar ao nosso sentimento mais trágico. Tá? Então Machado é muito rei de ironia, tá, gente? É muita ironia mesmo. Tá? Análise psicológica, bom, eu diria, né? Eu que faço psico, tá? Então tem um pouco de credibilidade. Eu diria que o Machado é o primeiro psicólogo brasileiro, assim. Expressivamente falando. Óbvio que existiam pessoas que trabalhavam em clínica, não era nem psicologia naquela época, né? Psiquiatria e tal. Mas o Machado ele tem várias sacadas, assim, ó, de psicanálise, de behaviorismo, de várias sacadas. Assim. É ele que vai desvendar que por trás das nossas aparências, daquilo que a gente mostra para a sociedade, existe uma essência completamente contrária, né? Quantas vezes a gente aparenta ser super gentil, super gente boa, só que no fundo, né, a gente quer estar interessado em outras coisas, né? A gente quer parecer, a gente é gentil só com aquela pessoa que a gente está afim de ficar. A gente é gentil, cede o lugar para um idoso no ônibus quando a gente vê que alguém que eu estou interessado está olhando. Se ninguém tá olhando, aí eu já não sou mais gentil. Né? Então o Machado vai pegando, vai captando essas pequenas nuances da nossa vida. Tá? E a destruição da narrativa linear. Isso o Machado chegou e, assim, ó, pegou aquela narrativa início, meio, fim e tal e destruiu. O Brás Cubas é uma aula, né, de como destruir um romance
típico, né? Muita metalinguagem, fala com o leitor, xinga o leitor, né? O senão do livro é um capítulo lá do Brás Cubas que ele ataca o leitor abertamente. Tu quer a narrativa sóbria, reta, é uma narrativa que nem uns bêbados, vai pro lado, vai pro outro, né? Lá no Dom Casmurro ele fala com a própria Sancha, né? Aquela dona Sancha, tu vai ler um negócio que se eu fosse tu eu fechava o livro, tá? Então ele vai destruir aquela narrativa tradicional. Bom, a dedicatória de Brás Cubas já é para os vermes que comerem, né, a carne dele. Certo? Nos próximos vídeos a gente analisa melhor, né, mais especificamente a obra dele.